galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sexta-feira é aquele dia que nunca decepciona, que gosta de uma treta e uma confusão. E ontem, o assunto que dominou as redes sociais foi a tal da entrevista de Bolsonaro para a revista Veja. Tenho certeza que vários de vocês, se não viram a matéria inteira, viram algumas coisas, mas ainda assim eu quero analisar essa entrevista, analisar tudo. O que pode estar por trás de algum dos comentários de Bolsonaro, o impacto que essa entrevista pode ter, se foi bom, se foi ruim. Tem muita coisa pra gente abordar sobre esse tema, só que a sexta-feira não parou por aí. Ontem tivemos aí duas grandes demissões. A primeira, extremamente lamentável, envolve o Alexandre Garcia e a CNN, quero comentar com vocês. E a outra, podemos falar que era algo relativamente até esperado depois que aquele contrato escabroso e escandaloso de 8 milhões foi revelado. E eu tô falando do pessoal do Mamata Connection. Mas não para por aí. No final da noite, o Globo teve acesso aí no Jornal Nacional a mensagens vazadas de bolsonaristas do tal gabinete do ódio, e eu tenho certeza que vocês já sabem aonde a imprensa quer chegar, revelando esse tipo de mensagem que envolve o Bernardo Kister, o Alan dos Santos, Luciano Hang, coisas ligadas à CPI da pandemia. Vamos falar mais da CPI hoje, falar um pouco de fake news, falar aí de pluralidade de ideias e outros assuntos, um pouco de 2022, até porque o pessoal do MST elogiou o Fernando Henrique Cardoso e o Boulos promete que teremos mais invasões, não vai parar aí só com a primeira da Bolsa de Valores. E ainda tem uma coisa que envolve aí dinheiro e ONGs do PT. Mas vamos começar aqui sobre a entrevista de Bolsonaro. E ela já dá assim, para começar a ser analisada a partir da capa. A imagem, tudo. Olha só, foi entrevista de capa, uma entrevista exclusiva. E o Bolsonaro parece até bonitinho, né? Assim, pô, ele só... Acho que é a primeira vez na história que eu estou vendo o Bolsonaro aparecer assim, uma foto na grande imprensa que não estão tentando destruir a imagem dele. A manchete, né? O título da capa, a chance de um golpe é zero. Em entrevista exclusiva, Jair Bolsonaro conta bastidores do conflito entre os poderes, diz que não vai melar as eleições de 2022, garante o respeito do governo ao teto de gastos e explica sua opinião sobre os imunizantes. Veja só como tem tanta informação e coisas interessantes só numa capa. Eu acho que vocês estão cansados de saber, a gente sempre fala disso daí, a importância da manchete. Como a imprensa trabalha com a manchete para manipular o debate público. A maioria das pessoas, ela não lê nem a matéria. E quando você pega isso daqui, primeiro você vê, Bolsonaro não está com a cara feia na capa, ou seja, todo mundo vai ver. Não é uma coisa assim que, não, isso aqui, quantas e quantas pessoas no Brasil não verão pelo menos a capa dessa matéria. E aí vê, Bolsonaro não vai aplicar golpe. É só aí que tá desesperado e tudo mais, dá uma acalmada, acalma os ânimos. E uma coisa que me deixou assim, cafufado assim, falei, cara, interessante. Esse final aqui, explica sua opinião sobre os imunizantes. É como se assim, será que as pessoas não estão distorcendo a fala de Bolsonaro? Será que ele realmente é esse vilão que as pessoas estão pintando, que ele odeia, que ele lutou contra o povo brasileiro, ajudou a pandemia e tudo mais? Então, só por essa capa já deixou até aquela pulguinha, né, atrás da orelha de muita gente, que pode ter feito que pessoas, vou estar com interesse, deixa eu ver o que é que o Bolsonaro está falando. Além disso, ainda só que analisando a capa, vale lembrar, revista Veja. É uma revista que ainda é lida por algumas pessoas, e é uma entrevista que fala com um público que não é o público bolsonarista. Então isso aqui é aquela famosa furada na bolha. Ele sai um pouco da bolha bolsonarista para comentar com outras pessoas. A gente já comentou sobre essa questão de como utilizar as redes sociais na época lá prévia do 7 de setembro, quando eu falei com vocês da questão da entrevista. Na verdade, a entrevista de Gilmar Mendes veio depois do dia 7, mas teve também a entrevista do Ricardo Lewandowski, falando, cara, tem algumas coisas que não adianta o Gilmar Mendes falar no Twitter dele. Tem que acontecer dentro de uma matéria. Mas vamos analisar algumas perguntas, tem muita coisa, eu selecionei quase todas, destaquei algumas coisas e vejam só. Primeira pergunta de todas. Existe uma leitura bastante difundida de que várias de suas ações e falas são preparação para um golpe de Estado. E Bolsonaro diz, daqui para lá, a chance de um golpe é zero. De lá para cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade. A primeira pergunta de todas já assim, cara, maluquice essa história de golpe. Maluquice é que eu quero fazer alguma coisa, que eu estou tentando destruir o Brasil e tudo mais.
é uma pergunta para já tentar acalmar o Brasil e também acalmar o mercado. Eu até já adianto, vocês vão ver ao longo da entrevista. Para mim, essas falas de Bolsonaro, essa entrevista que ele deu, o público-alvo que eu acho que ele queria alcançar são as pessoas que movem a economia do Brasil. Todos os setores, desde o pequeno até o grande empresário, passando por todas as pessoas do mercado financeiro. E aí o jornalista pergunta, tá, vem cá, agora o que é essa história aí de lá pra cá? Porque Bolsonaro falou, do meu lado, zero, mas de lá pra cá, e Bolsonaro fala na lata. De lá pra cá é oposição, pô. Existem 100 pedidos de impeachment dentro do Congresso. Não tem golpe sem vice e sem o povo. O vice é que renegocia a divisão dos ministérios e o povo que dá a tranquilidade para o político voltar. Ele dá duas questões que permitiriam aí, né, um certo golpe e ao longo da entrevista ele mostra que ele tem um povo ao lado dele e o Mourão aí fizeram as pazes. Ou seja, cara, não tem chance de impeachment, zero. O mercado pode acalmar, o Brasil, pelo menos a questão política, o que depender do executivo, a coisa vai começar a avançar. Ele fala sobre isso também em mais alguns momentos. Aí pergunta lá, ó, a CPI da pandemia diz que houve corrupção no Ministério da Saúde. Bolsonaro dá uma explicação lá, fala, pô, tem gente que não pensa no país. Ao invés de mostrar seu valor, ele quer caluniar o próximo. Vejam na CPI os senadores Omar, Renan Calheiros falando, o governo Bolsonaro é corrupto, pois aponte quem porventura pegou o dinheiro. Com todo respeito à PM de Minas Gerais, um cabo da PM negociando 400 milhões de doses a $1, se encontrado fortuitamente num restaurante, é coisa de maluco. E ele relembra a questão aí que envolve a Davat. Aquilo foi um completo absurdo. Deu uma explicação, não acho que foi assim que refutou o Renan Calheiros e tudo mais. Acho que ele só passou o assunto sem tentar criar polêmica. Aquela típica resposta que não deu muito pano pra manga. Falar ok e tudo mais. O jornalista talvez pode ter tido mais perguntas também. Eu não assisti porque Bolsonaro disponibilizou, foi uma conversa de 2 horas. Tem um vídeo lá no ar que ele deixou disponível. Depois pergunta o seguinte, ó. Depois de 1 ano e meio, o senhor faria algo diferente? E aí Bolsonaro fez questão de falar que ele não errou em nada. E isso aqui é tudo já no início da entrevista, e olha o que ele disse. Fui muito criticado quando falei que ficar trancado em casa não era a solução. Eu falava que haveria desemprego, e foi o que aconteceu. Outra consequência é a inflação. Quais são os grandes assuntos que estão começando a vir à tona por agora? Desemprego, fome, inflação, gasolina alta. Numa curta fala, Bolsonaro já está falando, eu era o cara que falava que não era para fechar tudo. Eu era o cara que não falava isso daí. Tem muita gente aí que talvez nesse momento possa ter colocado a mão na cabeça. Fala, realmente, né? Esse negócio de ficar em casa não ajudou muito. Aí, se vai alcançar um público grande, aos outros 500. E ainda fala, há estudos de que mostram que quem mais caminha para o óbito é quem está obeso e quem está apavorado. Falei no início do ano passado, todo mundo aumentou de peso ficando em casa. E aí ele relembra uma coisa que o governo fez que foi fundamental para manter a economia girando e garantir que algumas pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, conseguissem pelo menos comprar comida. E ele diz, também criamos o auxílio emergencial. Sem ele, com certeza, teríamos saques em supermercados, balbúrdia e violência. Depois pergunta o seguinte, mas teve a sugestão de tratamento precoce. Eu gostei muito aqui dessa fala de Bolsonaro, porque esse é um tema polêmico. Esse é um tema que nós não podemos abordar, vocês sabem disso. Não posso nem falar o nome desse medicamento. Não podemos. Então, é o típico assunto que muitas vezes, por exemplo, a live de Bolsonaro já foi derrubada. A live da Nice na TV Brasil também foi removida das redes sociais. Então, falar isso daqui dentro da Veja, uma revista, tá no site da Veja, eu acho que ninguém vai derrubar. Então, a forma de manter assim um assunto sendo oxigenado e permitir que o debate não desapareça por completo. E Bolsonaro não se omitiu. Ele falou claramente, continuo defendendo. Eu mesmo tomei quando fiquei doente, blá blá blá. Nunca tirou a vida de ninguém. O militar na Amazônia usa sem recomendação médica. Ele vai para qualquer missão e coloca a caixinha no bolso. O civil também. Você nunca ouviu falar que na região amazônica tem gente aí, né, que está combatendo a malária vindo a óbito por causa desse medicamento polêmico. Criou-se um tabu em cima disso. Então eu acho que ele aproveitou bem esse espaço aí na grande imprensa para falar de um tema que
Você sabe, não tem espaço. É proibido falar sobre isso nas redes sociais. Depois fala o seguinte: o senhor está sendo responsabilizado pelas quase 600 mil óbitos, né, durante a pandemia. Eu acho que ele respondeu de forma a contento. Diz o seguinte: responsabilizado por quem? A CPI? Não tem credibilidade nenhuma. No auge da pandemia, esses caras ficaram em casa, de férias, em home office, cuidando da vida deles. E agora vem causar? Ele fala, não engulo isso, tudo mais, a história vai mostrar quem realmente fez alguma coisa. Mas acho que o principal ponto foi isso daí, é mostrar quem estava do lado do emprego, manter a economia girando, lembrando dos informais, e quem estava, né, querendo surfar na onda do fique em casa, né, acredite na ciência. Depois pergunta aqui para ele, ó, a demora em comprar e a pregação contra os imunizantes não são, no mínimo, um mau exemplo? E essa pergunta aqui, eu acho que Bolsonaro ele deve ter treinado, ele respondeu de forma assim, bem concisa, bem direta, passando pelos pontos mais importantes, de uma forma que, cara, eu acho que até os maiores críticos não vão ter muito o que falar sobre Bolsonaro. E olha só, no ano passado não tinha para vender. Pronto, já falou muita coisa com poucas palavras. Depois vem, no caso da Pfizer, havia um dispositivo na proposta que dizia que eles não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais. Essa era a principal questão. A imprensa, né, não queria contar o tal do contrato leonino e diz, ó, como posso comprar um negócio desse aí? Se começa a ter efeito colateral adverso, de quem é a responsabilidade? Vocês iriam me perdoar? Obviamente não, né? Então tem que ter responsabilidade. E aí joga o Dória na jogada. Pergunto, o negócio lá do Butantan tem comprovação científica? Não tem. Tomar é uma decisão pessoal. Pessoal, não tem que ser obrigatório. E diz, ó, por exemplo, a Michelle quis tomar, tomou lá nos Estados Unidos. Bola pra frente. Qual foi o momento mais tenso nesses 1000 dias de governo? Isso daqui eu também achei interessante. Que ele fala o seguinte, ó. Foi quando avolumou a pressão a apoios mediante concessões. Eu não podia ceder. Depois de 28 anos no parlamento, eu conheço como essas coisas funcionam. Era muito comum acabar uma votação importante e chegar uma lista de fidelidade. Estava ali no fedor, na muvuca. Olha, nosso partido deu mais voto que o outro, que tem um ministério a mais que nós. Era comum você ver nas manchetes de jornais, PSDB, PFL. Era comum você ver acerto. Isso não tem mais. A gente precisava aprovar as coisas e alguns do parlamento vão com tudo para cima de você. Foram 15 dias de tensão, mas tudo foi contornado. Antes de terminar aqui, isso daqui que o Bolsonaro está se referindo, com certeza, envolvia aquelas medidas de contenção da pandemia. Questão que envolvia auxílio emergencial, sabe? A facilitação de tudo. Era um momento chave para o Brasil continuar respirando e, assim, não afundar de vez, como queria a turminha da oposição. Imagina aí toda a confusão, tudo o que precisou ser feito naquele momento. Se a gente olhar o governo, de quando o governo começou até o governo hoje, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. É inegável que o governo se aproximou do Centrão, é inegável isso daí. A gente percebe que teve, assim, alguns ministérios que foram trocados, alguns ministros foram trocados, alguns ministérios, inclusive, criados. O Fábio criou o Ministério das Comunicações, o Fábio Faria. A Casa Civil tinha o Onyx, era aquele ministro assim mais ligado, a gente poderia falar que estaria mais ligado à questão da base ideológica, mesmo o Onyx não sendo assim um expoente do conservadorismo, do Olavo de Carvalho, guru, astrólogo, vidente e tudo mais, mas era um cara que vinha com o Bolsonaro há muito tempo, desde as eleições. Saiu ele, aí entrou depois o Braga Neto, que passou o Ramos há um tempinho, hoje está na mão do Ciro Nogueira. A gente viu também a Flávia Arruda entrando para o governo, ficando na Segov. O governo fez algumas concessões, fez. Mas se olhar assim o pacote como um todo, eu fico pensando tudo que o governo foi pressionado a fazer. É difícil assim bater o pé para falar assim, o governo acertou, o governo errou. É uma questão muito complicada, principalmente quando você olha que a maior parte das coisas aprovadas foram no questão de lei, não foi nem PEC. Mas ainda assim são 257 votos num parlamento onde os bolsonaristas, né, puro sangue, raiz, conservadores, não são nem 40. Então conseguir essa maioria no parlamento e tudo mais é uma construção que não foi feita assim do dia para a noite, foi feita ao longo do ano aí de 2020. Ela começou, se intensificou naquele episódio que o Rodrigo Maia vai para a Espanha, começa a falar em parlamentarismo, as redes sociais bateram no Rodrigo Maia, cara, de um jeito que o Rodrigo Maia
mergulhou, deu uma baixadinha na bola e ali começam aquelas conversas que desaguaram na eleição do Arthur Lira na presidência da Câmara e do Pacheco na presidência do Senado. E aí, no fim dessa pergunta, Bolsonaro falou o seguinte: considero que estou bem com o parlamento hoje em dia. Não vou entrar em detalhes nem de quando e nem quem foi, mas pretendo destravar a pauta nesta semana. E o que eu disse para vocês, para mim é uma entrevista que o foco é tentar conversar com a economia brasileira. Todos os setores. Eu vou destravar a pauta. O que é destravar a pauta? Cara, não é pauta. Ninguém quer saber da pauta ideológica nesse momento. Não é o leitor da Veja. Se Bolsonaro falar de pauta ideológica, ele manda lá, porque a gente vai assistir a live de Bolsonaro. A gente assiste a live de Bolsonaro. E se a gente não assistir, os influenciadores todos vão comentar nas redes sociais. Então não acho que aqui não é pauta ideológica. Aqui é pauta econômica. Ele vai destravar. Vai destravar. E tá de boa com o parlamento, o que é um bom sinal. Depois pergunta o seguinte: o preço da gasolina, do gás de cozinha e dos alimentos pressiona o bolso do brasileiro. É uma coisa que está incomodando. Ele diz o seguinte: eu não vou tabelar ou segurar os preços. Uma fala que diz muito. É uma fala que, inclusive, vai contra as políticas do governo petista, que na verdade são políticas de esquerda. Um país com economia livre, né? Livre mercado, cara, o governo não vai dar a canetada. Ele deixou claro. Mas na frente fala o seguinte: hoje toda a crítica no meu colo. Ele fala o seguinte: o dólar está alto, mas o que eu posso falar para o Roberto Campos, do Banco Central? Quem decide é ele, que tem independência e um mandato. Ele diz no final: reconheço que o custo de vida cresceu bastante, além do razoável, mas vejo perspectivas de melhora para o futuro. Falando, vai melhorar. Mas o principal foco é falar, não vai ter interferência. Não vai ter interferência. A política econômica, a política monetária segue firme e forte nas mãos do Paulo Guedes, do Roberto Campos, da forma como vai sendo feita. Critérios técnicos, fazendo um aceno para o setor econômico. O governo ainda patina para encontrar recursos para substituir o Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. Esse aqui é um tema que também está incomodando muita gente do mercado financeiro, principalmente. Está vendo isso daí como talvez uma política eleitoral, teve aquela questão que envolveu aí o IOF e tudo mais. E Bolsonaro falou o seguinte: cara, isso não vai ser eleitoral. Vai ser R$300. Se fosse para ser eleitoral, eu botava logo R$600. Se fosse um governo petista, ia fazer. E no final ele faz questão de deixar claro, a nossa meta é ter responsabilidade e cumprir o teto de gastos. Lógico, mais um aceno para o setor econômico do Brasil, né? Depois fala o seguinte: essa pergunta, para mim, é assim, tá escancarado. Bolsonaro queria falar com a economia brasileira. O ministro Paulo Guedes continua indemissível? E ele fala assim de um jeito tranquilíssimo: não existe nenhuma vontade minha de demiti-lo. Nenhuma. Vamos supor que eu mande embora o Paulo Guedes. Vou colocar quem lá? Teria de colocar alguém da linha contrária ao Paulo Guedes. Porque senão seria trocar 6 por meia dúzia. Porque eu vou colocar um cara igual ao Paulo Guedes. Eu vou trocar 6 por meia dúzia. Para eu trocar tem que ser alguém contrário a Paulo Guedes. Então, ele iria começar a gastar e a inflação já está na casa dos 9%. O dólar em 5,30. Na economia, você tem que ter responsabilidade. Peraí, ele iria começar a gastar. Significa se seria alguém contrário ao Paulo Guedes. Bolsonaro está passando a mensagem seguinte: Paulo Guedes não está gastando. Paulo Guedes não quer a inflação aumentando, o dólar em 5,30. A economia tem que ter responsabilidade. O que se pode gastar respeitando o teto de gastos? Se não fosse a pandemia, estaríamos voando na economia. A inflação atingiu todo mundo, mas a melhor maneira de buscar normalidade e baixar a inflação é o livre mercado. Depois vem uma pergunta: presidente, é 100% de certeza que o senhor vai disputar a reeleição? Ele diz: se não for crime eleitoral, eu respondo: pretendo. Ele vai disputar. E aqui ele já dá um easter egg, já deixa aqui no ar algo que com certeza vai acabar ocorrendo. Isso aqui envolve questões partidárias, tanto o partido de Bolsonaro, quanto os partidos que irão apoiá-lo, como o vice que vai acompanhar Bolsonaro, e ainda fala do Mourão. Mas vejam só. Já tem partido e um nome para disputar chapa como candidato a vice-presidente, e ele fala: olha só, se houver candidato, não vai mais se repetir o que aconteceu em 2018. O vice tem que ter algumas características. Tem que ajudar você. E tem que ajudar no tocante ao voto também. Tem que trazer alguém para a chapa que agregue votos. Mourão e Bolsonaro é algo assim relativamente similar. Ele não descarta, mas fala assim:
né? Tem que ser muito similar. Deixa eu fechar aqui que se ficar batendo essa zoada do Telegram, vai me deixar incomodado. Pronto. Voltamos aqui. Então o pessoal diz pra mim, o vice ideal é de Minas ou do Nordeste. Então tudo isso a gente vai botando na mesa. Isso aqui é bem interessante. Bem interessante. Nordeste, acho que vocês rapidamente conseguem entender, ainda é tido como o reduto petista, o reduto que a esquerda tem votos. E Minas? Minas? Desde que a nova república foi instaurada em 85, das primeiras eleições, na verdade, né, diretas, todos os presidentes eleitos venceram em Minas Gerais. Então, venceu em Minas, foi eleito. É uma coincidência, então pode estar isso daí no ar. É um grande colégio eleitoral, se não é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então, o Bolsonaro tá aí, ó. Tá botando na mesa. Tô analisando as coisas. Não vou escolher o vice de qualquer jeito. E ele fala do Mourão. Ó. O Mourão, por exemplo, eu acho que não está fechada a porteira para ele ainda. Se não tá fechado ainda, significa o seguinte, cara, eu sou amigo do Mourão. Eu sou amigo do Mourão. Porque se ele fosse inimigo do Mourão, se ele tivesse brigado, ele ia estar falando do Mourão. Ele não estaria, depois, inclusive, elogiando o Mourão. Ele fala, ó, Mourão não tem vivência política, praticamente zero. E depois de velho é mais difícil de aprender as coisas. Mas, no meu entender, seria um bom senador. A imprensa tentou pegar e falar aí, Mourão não tem vivência política, falar que ele está criticando o Mourão. Não, isso é só uma constatação. Eu tenho certeza que o Mourão também acredita. Cara, o Mourão não era político. Como é que ele vai ter vivência política? E tá fazendo aceno. Bom senador. Mourão vem candidato. Vem candidatíssimo. Não sei se vai ser senado. Talvez, inclusive, governador. Não vou falar hoje. Eu já falei no passado do estado, vou ficar quieto. Sobre o partido, eu não vou fugir de estar no PP, PL ou Republicanos. Não vou fugir de estar com esses partidos, conversando com eles. O PTB ofereceu para mim também. Falou alguns partidos, possivelmente pode estar em algum tipo de conversa, mas mais do que isso. Mostrou a base de apoio dele para 2022, vai estar aí. PP, PL, Republicanos. Eu acho que isso aqui, inclusive, também pode ser um aceno até para avisar o seguinte, ó galera, se vocês verem aí algum deputado bolsonarista, né, esses conservadores raízes, migrando para esses partidos, não é porque, que virou do centrão, me traiu nem nada. Não, porque são partidos que estarão comigo em 2022. Depois fala uma coisa bem importante, que é a MP da Liberdade, mas eu acho que o Bolsonaro poderia ter explicado um pouco melhor. Ele fala o seguinte, ó, o senhor apresentou MP para restrição de combate a fake news e depois um outro projeto. Qual a urgência desse assunto? Eu acho que ele vai falar, cara, não minta. Não é MP sobre as fake news, é MP da Liberdade. Eu não quero atrapalhar o combate das fake news, não tem nada a ver. E Bolsonaro fala o seguinte, ó, a urgência é dado o que está acontecendo no Brasil. Os inquéritos de fake news, por exemplo, onde a linha sobre o que se pode ou não publicar, o que está ali, são dispositivos da Constituição. Você só pode ter você só pode ter a página da internet registrada do ar depois do contraditório e de uma ação judicial. Não se pode monocraticamente excluir ninguém com uma canetada. Estão nos acusando de fake news. O que a esquerda faz? Faz um jogo de futebol com minha cabeça, sabe? Por que não tomar providência contra essas pessoas também? Só para cima da gente? O objetivo das mídias sociais é liberdade. Você vai deixar de frequentar minha página no Facebook se escrever besteira. Vai discutir e tem que ser assim. Imprensa combate com mais imprensa, com mais liberdade. Fala o seguinte, e o judiciário? Tá superado? Pra mim aqui dá pra resumir em uma frase. Respondi que o que eu mais queria era acalmar tudo. Lá naquela nota lá do dia 9 que fez com o tempo e tudo mais. Tá resumido. Da minha parte, vou fazer, inclusive se falava que a parte do governo era dar uma acalmada, colocar panos quentes. E aí tem uma coisa que eu discordo de Bolsonaro. Ele fala o seguinte, pergunta pra ele primeiro, né? Parte de seus apoiadores criticou muito o que foi interpretado como um recuo. E o presidente diz o seguinte, ó, esperavam que eu fosse chutar o pau da barraca. Você imagina o problema que seria chutar o pau da barraca. Realmente, eu concordo com isso. Seria um problema grande. Só que aí Bolsonaro fala o seguinte, eu não convoquei a manifestação. Com todo respeito, né, presidente? Ele falou assim, ó, talvez eu precise aí chamar o povo, vai lá na Paulista, mais uma vez, para protestar, questão do voto auditável, tudo mais. Então, assim,
aquela chamada. Deu aquela chamada. Deu aquela chamada. Não vamos ser... Não fechar olho para isso, né? E depois ele fala o seguinte, ó, eu vinha falando que estamos lutando por liberdade e comecei a falar uns 15 dias antes que estaria na Esplanada e em São Paulo. Foi um pouquinho mais de 15 dias. Mas em São Paulo, quando eu falei em negociar, eu senti um bafo na cara. Extrapolei algumas coisas que falei, mas tudo bem. Isso aqui a gente comentou na época, eu mostrei o vídeo para vocês, que é quando ele fala assim, Alexandre de Moraes, ainda há tempo, arquive esses inquéritos. Aí quando ele falou isso daí, no vídeo você vê, ele olhou pra baixo, a galera fez... Olhou pra cima, ele olhou pra baixo, a galera olhou pra cima, aí o Bolsonaro falou, o povo não gostou. Não tem mais jeito não. Sai, Alexandre, peça pra sair, canalha. Aí ele, pai, se deixou se levar, né? Se deixou se levar pela multidão. E aí ele deixa claro isso daí, mas beleza. Mas tá, esse era o único ponto negativo que eu tinha pra falar. Foi a única coisa que eu discordava com o Bolsonaro. Tudo bom, vamos passar o pano completo? Calma, um tiquinho. Essa entrevista foi interessante. Mas antes disso, olha só. O Thor trouxe aqui essa postagem maravilhosa, né? Como é bom ver Felipe Neto chorando. Ele fala o seguinte, ó, revista Veja, vocês enlouqueceram de vez. Olhem a hashtag que usaram no post dessa capa patética. A história vai cobrar daqueles que se aliaram a fascistas genos. E vocês, Veja, deram um passo final pro abismo. Vergonhosos. Uma única matéria em 3 anos de governo. E olha o chilique do cara. Porque a hashtag era Governo Bolsonaro fazendo história. Política, Jair Bolsonaro, entrevista. Realmente, né? E o professor Thor diz, ó, os caras dominam 99, eu ainda acho que o Thor tá errado, é 99,9% das comunicações, mas uma simples entrevista para a Veja faz a revista ser uma traidora. E aí, falando em termos de traição, tem muita gente que fala, né, que Bolsonaro traiu as pautas, Bolsonaro é conservador, tudo mais. É a mesma turminha de sempre da crítica construtiva. E eu quero pegar aqui 2 momentos do Bolsonaro. Gosto de pegar esse menino porque é um cara novo, assim, tá no início da faculdade. E eu acho que ele é um cara bem ponderado várias vezes. Ele pegou, assim, várias perguntas que eu comentei previamente. E olha só. Olha, eu discordo de algumas colocações de Jair Bolsonaro na entrevista. Mas agora que vi, foi interessante ele furar a bolha e divulgar essas e outras coisas na Veja. Ocupou um espaço que era deles com ela. Conseguiu furar a bolha, conseguiu ver algumas coisas boas. E ao mesmo tempo, ele conseguiu fazer, para mim, assim, um comentário crítico, até concordo com ele na maior parte do tempo, que eu acho também, aqui seria algo bem pontual, não é a galera que tá lá chorando tudo mais, é que Bolsonaro fez isso, fez aquilo outro, tão vendido, é isso, aquilo outro, bababá, tititi, o tempo todo malhando o presidente nas redes sociais, sabe? Só faz falar isso. E ele fala o seguinte, ó, sim, o JB falou que não tinha por que duvidar do voto eletrônico. Discordo? Com certeza. Mas ainda assim, o motivo que ele falou foi o seguinte. Vamos ver qual foi o motivo. A decisão sobre o voto impresso já foi tomada pelo Congresso. O senhor vai aceitar? Ele não falou que vai aceitar. Ele já começa. Olha só. Vai ter eleição. Não vou melar. Fique tranquilo. Vai ter eleição. O que o Barroso está fazendo? Ele tem uma portaria deles lá, do TSE, onde tem vários setores da sociedade, onde tem as Forças Armadas, que estão participando do processo a partir de agora. As Forças Armadas têm condição de dar um bom assessoramento. Com eles, né, participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico. Eles vão empenhar seu nome, não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso no tocante a essa ideia, desde que as instituições participem de todas as fases do processo. E aí o Bolsonaro fala o seguinte, ó, mesmo com isso, eu não confio nas Forças Armadas, e muito menos no Barroso, e muito menos ainda nas urnas. Então, ainda achei errado. Pode até ajudar um pouco em que a contagem teria mais supervisão, mas ainda assim, mais bem, água fria e água congelada são 2 coisas diferentes. Ficou meio confuso esse final, mas qual é o contexto daí? Explicar para vocês como está principalmente o Twitter ontem. Tava lá uma parte da galera falando que Bolsonaro baixou a orelhinha igual cachorro, deu a patinha, que é um vagabundo, que não presta, que é um frouxo, que é um covarde e tudo mais, e que Bolsonaro agora não defende mais, quer dizer, na verdade assim, agora ele defende o voto eletrônico. Bolsonaro está defendendo o voto eletrônico?
Ele está defendendo o voto eletrônico? Você pode discordar de Bolsonaro. O Bolsonaro está discordando. Mas ele não está defendendo o voto eletrônico. Ele está falando assim, pô, dá para acreditar se as Forças Armadas participando de todos, sabe, as fases desse processo e tudo mais. Ainda assim é algo que eu acho que permanece na dúvida de muitas pessoas e que eu acho que seria muito melhor se fosse auditável do início ao fim com contagem pública dos votos. Assim, auditável e impresso também, qualquer coisa que seja. Ah, e o Barroso disse que é auditável, tá, beleza. Então, qual a questão toda que já tem, e ainda assim, mesmo assim, coloca o voto impresso, vamos fazer uma contagem pública depois. Eu acho que vai ser melhor, só minha opinião. Agora, falar que Bolsonaro virou amigo do Barroso, tá defendendo o voto auditável, o pessoal tá baixo, né? O pessoal já passou do limite de qualquer respeito, sabe? Só pra atacar o governo. Mas é porque eles são mais conservadores que todo mundo. Coisa, sabe? Da hora que incomoda um pouquinho. Ainda tem essa pergunta aqui, ó. Que eu deixei aqui porque tá nesse mesmo contexto da questão do voto auditável. Presidente, o senhor foi eleito deputado federal 5 vezes com a urna eletrônica e foi eleito presidente do Brasil com a urna eletrônica. O que faz o senhor não acreditar nesse sistema? E ele fala, por que os bancos investem dezenas de milhões para cada vez mais evitar que hackers entrem e façam um estrago em seu banco? A tecnologia muda. O que eu estou pedindo? Transparência. Muita gente diz, eu não vou votar porque o meu voto não vai ser contado para quem eu votei. Uma vez conversei com o ministro Fux, lá do STF, sobre esse assunto. Ele ia implementar 5% do voto impresso no Brasil. 5% do voto impresso ao lado da urna eletrônica. E depois o Supremo pulou para trás e disse que é inconstitucional. Não sei por quê. Se o Lula está tão bem, como diz o Datafolha, por que não garantir a eleição dele com o voto impresso? Bolsonaro está defendendo o voto eletrônico? Ou no final ele faz mais uma vez a defesa do voto impresso auditável? Sabe? Pô, critica o governo? Critica, cara, mas faz uma crítica honesta, sabe? Água fria e água congelada são coisas diferentes. Bolsonaro resumiu tudo. Ele tem o direito de discordar e falou numa boa. Ah, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro. O Tó também fala o seguinte, ó, todo dia leio, Bolsonaro acabou com o movimento conservador. Bolsonaro está impossibilitando o surgimento de novas lideranças conservadoras. Engraçado que até ontem ninguém sabia o que era comunismo e conservadorismo, e esses moleques estavam vendo animes. Nenhum político vai colocar geral na cadeia, e essa utopia de movimento conservador só vai beneficiar quem foi eleito para mamar nas tetas do Estado. Quem quer ser mais que Bolsonaro está de olho no poder e não em pautas conservadoras. Política é compor. Bolsonaro falou, imagina o problema, pandemia, as pessoas sabendo que, os políticos sabendo que o Bolsonaro, sim, ele precisava fazer a pauta avançar, ele estava num momento de fraqueza, que o pessoal podia pedir porque ele ia precisar ceder. Mas muita gente fala, né, ele traiu o conservadorismo. Bolsonaro não é conservador, não é conservador. Mas vamos adiantar que tem muita coisa, mas aqui, só para fechar, também achei esse comentário muito bom. O Palhaço, canal Brasileirinhos, canal muito bom, canal assim, que tem uma proposta muito diferente dentro do pessoal da direita. Acho que não tem ninguém fazendo um tipo de conteúdo similar ao deles. E aí o Palhaço deu entrevista lá na estreia do filme do José Teófilo. Quero assistir, ainda não vi esse filme. Dizem que está muito bom, nem tudo se desfaz. E aí na entrevista perguntaram pelo seguinte, ó, você acha que Bolsonaro tem que dar uma segurada no discurso depois do que ele falou no 7 de setembro? Ele diz, cara, tá tudo muito zoado. O nego fala, tem que ir pra cima, tem que dar o golpe. A verdade é que ninguém sabe o que está acontecendo lá. Todo mundo é cientista político, todo mundo tira uma onda como se estivesse sabendo de tudo. E eu converso com pessoas que estão lá dentro, e eles próprios dão opiniões divergentes. Eu, com a maturidade, aprendi que, sei lá, que não sei de nada. É o lance, e o lance é rezar a Deus, pedir que tudo dê certo pra todo mundo, direita, esquerda, porque a gente tá no mesmo barco. Pra todo mundo se amar, acreditando em Cristo. Acabou, velho. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. E ainda teve essa reportagem tá aqui também, ó. A nova fase do casamento de Michele e Jair Bolsonaro. Depois da fase turbulenta, com o casal distanciando, os dois acertaram os ponteiros. Que bonitinho, hein? Fiquei surpreso. Mas tudo bem. Falando sobre relacionamentos, olha só isso daqui, gente. Pra vocês verem que não é um problema que a gente está lidando a nível nacional, é internacional. Isso daqui, cara,
Eu não sei como descrever. Isso aqui é no metrô de Nova York. Imagina, olha o tipo de propaganda. É um aplicativo aí, ok, Cupido. É um aplicativo para quem é pan. Para quem é pan. Eu não sei nem o que é pan, viu? Me desculpa, eu não sei o que é pan. Um aplicativo para quem gosta de ser submisso. Um aplicativo para quem não gosta de ser monogâmico, ou seja, só ter um parceiro. Um aplicativo para quem é feminista e tudo mais. Metrô esse que muitas vezes tem crianças dentro do metrô. É o tipo de propaganda. Imagina. E aí o Globo tá aqui, ó, na mesma linha. Novos emojis, incluindo homem arco-íris grávido. Não vou nem usar essa palavra, olha só. Homem grávido. Homem grávido. Não precisa comentar, né? Não precisa comentar. E aí, essa turminha que tá lutando tanto por pluralidade de ideias, tava ontem também celebrando, né? A demissão do Alexandre Garcia. E você vê assim que a nota da CNN é algo tão absurdo que fere, sabe, a língua portuguesa e qualquer raciocínio lógico que possa ser feito. Alexandre Garcia é demitido da CNN após defender tratamento precoce. A CNN reincidiu o contrato do Alexandre Garcia. A decisão foi tomada após o comentarista reiterar a defesa do tratamento precoce. O quadro Liberdade de Opinião continuará na programação da emissora dentro do jornal Novo Dia. A CNN Brasil reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões. Como é que você pode falar que, olha só, a CNN defende pluralidade de opinião, que tem um programa Liberdade de Opinião e que um jornalista foi demitido por cada opinião? Faz algum sentido? Não, nenhum. Zero. Zero. O cara foi demitido pela opinião, sendo que ele é membro do Liberdade de Opinião. Não, sua opinião não vale. Mas nós defendemos a pluralidade de opiniões. E o mais absurdo ainda de tudo isso é o seguinte. Bate um print, você mandar pro seu amigo junto com esse outro print aqui. A Elisa com a memória política muito boa, relembrou dessa postagem aqui que a gente já comentou no passado. Rubens Menin, dono da CNN. Será que ele vai ser demitido? Será que o dono da CNN Brasil vai ser demitido? Porque ele fala o seguinte, ó. Mesmo para leigos como eu, parece bastante óbvio, quanto mais cedo começarmos um tratamento médico de qualquer doença, melhores serão os resultados. Ele está defendendo um tratamento o quanto antes. Né? Manda aí, manda pros teus amigos. Só aqui, ó. Essa é a CNN. O dono da CNN defende uma coisa e demitiu o Alexandre Garcia por defender aquela coisa. É o ápice da hipocrisia nacional. E sobre esse tema, né, pandemia e tudo mais, Datafolha. Maioria vê pandemia sob controle e defende máscara obrigatória. 91% da população. Será mesmo? É um número meio forçado, não? 91%? Meu amigo. O Silvio Navarro pergunta, um dia ainda vou descobrir de onde é que o Datafolha, sabe, acha essas pessoas. Onde é que ele encontra essas pessoas? Falando na CPI da pandemia, Omar Aziz, cara, que pra ele acaba a semana que vem. O que é que isso aqui diz, gente? Acabou, velho. CPI acabou. A CPI, ela chegou ao fim no recesso. Aquele recesso foi, assim, realmente um grande problema. E agora a gente entende como, não entende como, mas o porquê que eles estavam tão preocupados com o recesso. Porque eles se esforçaram tanto, deram entrevistas, falaram que o que o Pacheco faz o que ele quiser, mas a CPI não vai parar. E a CPI parou. O recesso da pandemia foi o fim da CPI. Desculpa. O recesso do Senado foi o fim da CPI. Acabou naquele momento. Tá lá, ó. A avaliação da comissão já chegou à exaustão, apesar dos últimos depoimentos terem dado algum fôlego. Acabou, irmão. Acabou. Apesar do desejo do Omar Aziz, interlocutores, Renan, dizem que o MDBista ainda não bateu o martelo. Só o Renan Calheiros que tá tentando, né? Porque depois de se acabar, o Renan volta a ser o Renan. A CPI mal acabou e a Folha de São Paulo notou aquela matéria gigante, mostrando aí que o Renan, né, bom, ele pode ter um conflito de interesse aí com o Max, da
global, a Precisa, ele pode ter tido acesso a alguns documentos que inclusive pode ajudar o próprio Renan em sua defesa lá no STF, nos seus inquéritos. Mal acabou a CPI e o Renan já tá começando a ser malhado. Até o Emílio falou isso aí no Pânico. Eu achei interessantíssimo. Ele falou: olha, o Emílio, Samidana. E acabei de falar do Pânico. Olha, gente, eu me furto a fazer qualquer tipo de comentário sobre isso. O Luciano Hang, ele postou isso aqui. O Guga Noblar, tá lá sempre no Pânico, sempre na Jovem Pan, filho do Noblar. Olha o cara coloca: Avan. Aqui vendemos até a mãe. O cara mata a mãe, o remédio não é eficaz, e depois falsifica o atestado de óbito. É o Nardoni ao contrário. Tá acusando o Luciano Hang de ser um criminoso. O Luciano só fala o seguinte: chegamos ao fundo do poço. Como alguém pode atacar a mãe das pessoas por ideologia? A mãe é o bem mais precioso nas nossas vidas, até mesmo desses bandidos que conhecemos por aí. E pela minha, eu fiz o possível e o impossível durante o tempo em que a tive ao meu lado. Eu só quero aqui dar um pouco de voz ao Luciano Hang. A mídia que segue aí, né, fazendo essa destruição de reputação, pegaram lá o Anthony Wong, falando que foi pelo mesmo motivo, foi doutora Anísio e tudo mais. A própria família veio a público falar: meu marido veio a óbito após uma infecção generalizada. Não tem nada a ver com a pandemia nem nada. Nada a ver. A Sarita diz: a esposa e filhos de Wong assinam a carta publicada pela Jovem Pan. Eles elogiam e defendem o trabalho da Prevent Senior e dizem que irão processar quem divulgou levianamente trechos do prontuário médico do paciente sem autorização da família. Sabe? Nem o luto da família a mídia consegue respeitar. E no final da noite de ontem, tivemos uma matéria. Eu não acho que é para ser levado na brincadeira, como o Bernardo tá levando. Ele fala o seguinte: o bom da Globo é que ela realmente parece acreditar no que fala. Fica ainda mais engraçado. O problema não é o seguinte: não é a Globo acreditar. As pessoas acreditam na Globo. Essas matérias que saem na grande imprensa, a gente já viu que elas são utilizadas para mover inquéritos, moverem processos judiciais e perseguir pessoas. E é sempre o único lado, o lado das pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. Quero mostrar aqui só o tom da fala, aquele tom assim, meu Deus, sombrio, macabro, como se estivesse diante de um grande problema que assola o Brasil. Olha só. A CPI investiga também Bernardo Kuster, apontado como mais um disseminador de informações falsas. Os senadores recolheram mais de 100 postagens dele com mentiras sobre a pandemia. Documentos obtidos pela comissão mostram que no dia 2 de abril do ano passado, Bernardo articulou ataques ao governador de São Paulo, João Dória. Nesse dia, Dória anunciou novas medidas de combate ao vírus e trocou postagens com o ex-presidente Lula sobre deixar as diferenças de lado durante a pandemia. No grupo Direita Unida, Bernardo manda uma mensagem. Ordens do GDO para levantar forte a tag Dória pior que Lula. Bora lá no Twitter, tá subindo a tag em 4º lugar. GDO é a sigla usada para o Gabinete do Ódio. A PF afirma que os suspeitos de fazerem parte do gabinete passaram a usar a expressão para se referir ao grupo antes mesmo da pandemia. Em outro documento em poder da CPI, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, também menciona o Gabinete do Ódio. Ele se refere a um outro assessor, Técio Arnaud, como membro original do Gabinete do Ódio. Tudo o que aconteceu Renan foi Calheiros. consequência da participação dessa figura macabra, moral, que é esse Gabinete do Ódio. Renan Calheiros falando isso daí. Tem como levar a sério? Eu não levo na brincadeira e tudo mais. Inclusive, cada vez mais eu fico com vários e vários pés atrás em fazer várias e várias coisas. Tem pessoas até que eu evito conversar porque, cara, sabe, eu vou conversar pra quê, irmão? Conversar pra quê? Tem informação que eu sei que se for importante, eu vou conseguir ela. Eu não preciso ser o pai do furo, né, de tudo que acontece no Brasil. Hoje em dia, basicamente tá criminalizado você conversar com pessoas. E aí você vê, só porque ele falou pra... vamos levantar uma hashtag. Nossa, vamos levantar uma hashtag.
Dória pior que Lula. Ataques ao governador de São Paulo. Vazamentos pro Globo. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Mais normal do mundo. Será que isso aqui vai ter algum inquérito? Porque o STF já tinha determinado que os membros da CPI tinham que, cara, resguardar, né, o sigilo. Porque já tinha vazado as coisas lá da Mayra Pinheiro. E ela entrou no STF, o STF não puniu a Aziz, mas falou, ó, tem que parar isso daí, viu? Nada mais de vazamentos. E vazou todas essas conversas e não parou por aí. Você vê que o antagonista, a mensagem de Martins está em poder da CPI. Acusado de espalhar desinformação, Tércio já teve seu sigilo quebrado pelo colegiado. E o Felipe fala, ó, quebram o sigilo de todo mundo, apreendem celulares, reviram anos de conversa, transações e milhões de outras informações. Se houvesse algo, estariam expondo ordens e pagamentos. Como não encontram porcaria nenhuma, bancam analfabetos incapazes de reconhecer até uma ironia. Mas não é por causa disso daí, não é que eles bancam analfabeto. Eles realmente querem destruir pessoas. As pessoas são más. A gente tem que parar de achar que, é inocência, ele tá bancando analfabeto. Não, eles sabem disso. Eles querem realmente perseguir, são pessoas ruins, do coração podre. Eles não ligam em destruir pessoas, destruir vidas, famílias, tanto faz. O importante é voltar ao poder. O importante protagonista é um dia poder, né, comandar a SECOM. É tudo isso que eles querem, ainda mais agora, né, do Mamata Connection chegou ao fim. Mas ainda de chegar lá você vê, ó, mais mensagens. Mensagens em poder da CPI indicam a ação coordenada nas redes para atacar opositores do governo. Aí falam de novo a questão aí do Bernardo. Lá no final da matéria, no finalzinho da matéria, ainda vê o seguinte, ó. Em outra conversa no mesmo mês, Bernardo sugeriu a Matheus Diniz, também assessor de Bolsonaro, e apontado como integrante do tal Gabinete do Ódio, que o gabinete deveria gravar uma mensagem de Natal desejando votos de felicidade aos brasileiros e passando uma mensagem de esperança. Diniz respondeu brincando. O Gabinete do Ódio Limitado já pensou nisso, hahaha. A coisa mais óbvia do mundo. Mas não adianta agir. Isso aqui, vocês entendem o que é isso. Agora para e pensa. Imagina a pessoa que não acompanha política, não está nas redes sociais, não está no YouTube, assiste a Globo, vê essa matéria. Investigado, desinformação, Bolsonaro, eita! Prenda todo mundo. Prenda todo mundo. Prenda todo mundo. Ainda teve mais questões que também envolviam o Luciano Hang. Folha de São Paulo aqui trouxe, ó. Mensagens revelam que Hang financiou blogueiro bolsonarista. Diz TV. Diz TV. Não é? Ainda tá jogando a culpa pro Globo. E aí fala o seguinte, ó, que o Alan, tudo mais, acusado de espalhar fake news, conseguiu financiamento do empresário Luciano Hang graças à ajuda de Eduardo Bolsonaro. Bom, até aí eu me pergunto, qual o problema, né? Porque é um empresário, é o dinheiro dele e qual o problema dele dar o dinheiro pra ele quem quiser? Alan é dono do canal Terça Livre, é investigado em 2 inquéritos no STF por disseminação de fake news e ameaça e incitação ao crime contra autoridades. É investigado, né? Você vê como o fato de ser investigado ele é criminoso. Nas mensagens receptadas pela Polícia Federal, às quais o Jornal Nacional teve acesso, Alan dos Santos pede a Eduardo Bolsonaro que coloque em contato com Luciano Hang. Meu Deus. Eduardo então envia o número de telefone do Hang, mas questiona. Quer que eu fale algo a ele para te introduzir? E ela fala, é melhor. Meu Deus. Ele diz que você pode entrar em contato com ele. Falei que você é o nosso cara da imprensa para um projeto que desenvolvemos aqui nessas semanas de aulas do Olavo. Meu Deus. Olavo de Carvalho. Astrólogo e guru. Meu Deus. Astrólogo e guru. Tem como levar a sério? No dia seguinte, o blogueiro bolsonarista volta a entrar em contato com Eduardo sobre Hang. Quando ele voltar da Europa, falarei com ele. O filho do presidente então responde, beleza. Falei no macro com o Hang. O que é que tem de mais disso? Nada. Mas eles irão fazer de tudo para tentar incriminar todo mundo. Isso daí, inclusive, né, tem ligações já também com a CPMI das fake news. Já estão preparando o terreninho para fazer a passagem de bastão para o Ângelo Coronel e a Lídice da Mata. O Alan e o Luciano Hang vieram a público e falaram o seguinte, ó. O Hang, se o Globo conseguir provar o que divulgou, eu volto a fazer propaganda no Jornal Nacional.
prova, eu volto a dar dinheiro. E o Alan diz, se a CPI conseguir provar que eu recebi dinheiro do Luciano Hang, eu visto a camisa do Lula. Tem gente acostumada a comer criancinha e acha que conservador teme comunista. E enquanto todo mundo quer apontar o dedo para os conservadores, olha só isso daqui. BNB mantém contrato de 583 milhões sem licitação com ONG ligada ao PT. O Leonardo Coutinho diz, a força de Lula oficial no Nordeste pode ser explicada em parte por isso aqui. O PT deixou o poder, mas não perdeu o poder. Banco no Nordeste. O CN7, apareceu um evento aqui para mim, não é isso. Teve acesso com exclusividade a um documento que mostra que o Banco do Nordeste mantém um contrato sem licitação com o INEC, no valor de 583 milhões de reais para cuidar do microcrédito, gerando 7 mil empregos. A ONG é ligada ao PT, fazendo com que o ex-presidente Lula e o PT controlem 12 bilhões de reais de créditos na região Nordeste. Precisa ler até o final? Eu acho que não, né? Tá tudo bem claro. Tudo bem claro. Líder do MST elogia FHC por apoiar atos petistas pelo impeachment. Ricardo Salles diz, nunca enganou ninguém. Em 2002, trabalhou para Lula ganhar a eleição. Tudo quanto é porcaria de política pública comportamental no Brasil ganhou força no governo FHC. Drogas, armamento, gênero, MST, Comissão da Verdade, etc. Esquerda caviar. Discurso comunista e vida de burguês. E aí o Fernando Henrique, que fala que o Lula nem tá aqui. Que o Lula é um democrata e tudo mais, que isso, que aquilo outro. Olha só o videozinho aqui, que o Tenente Mozart trouxe só para relembrar quem é quem. 13 anos. Eu ouvi durante 13 anos. Ouviu o que é FHC? Quase sempre silenciosamente. Alguém que dizia nunca como antes. É verdade, nunca como antes se roubou tanto nesse país. É verdade, o país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo lulopetismo. E essa crise que aí está, que como disse o governador Alckmin, vai custar caro ao povo brasileiro, é deles, não é nossa. Tá bom, né? Tá bom. É só a cara de pau, mas agora estão juntinhos. Não engana ninguém, irmão. Não engana ninguém. E por outro lado, o Boulos promete novas invasões do MTST em breve. Essa foi só a primeira. E o André Pocingula diz, a esquerda tem passe livre para cometer crimes. Jamais serão incomodados ou rotulados de antidemocráticos. Nem vou ler aqui a matéria, que tá falando a maluquice do Boulos, mas vejam só o seguinte, né? Tá falando da fome, que o governo Bolsonaro quebrou a economia e tudo mais. Ontem, tava lá, com projeção na Rua Augusta, startup chama a atenção para desemprego de jovens. Startup e jovens. Leia mais sobre a campanha. No dia 1º de setembro, Senado impõe derrota ao governo e rejeita MP 1045, que alteraria legislação trabalhista, que seria a lei que iria dar espaço para 3 milhões de empregos entre os jovens. Tem até o vídeo que a Elisa colocou. Mando lá no Telegram para vocês. Mas tá aí. É culpa aí do Senado, irmão. Quer emprego? Reclama com o Pacheco. Foi ele que enterrou a mini reforma trabalhista. Mas a culpa sempre cai no governo. Isso daqui depois eu comento. O que eu quero comentar aqui. Tem que dar tempo de falar do Mamata Connection. Mamata Connection deixa a TV do Dória após 9 meses. O contrato era de 5 anos. O Arthur diz, aí Kim, pegaram os milhões, não tiveram público e meteram o pé para viver a vida boa. Cadê os patrocinadores? E a matéria do UOL diz, a emissora não explicou o motivo da decisão, informando apenas que o fim do programa na emissora foi definido em comum acordo entre a produtora do Manhattan e o canal público. O contrato escabroso não tem nada a ver com isso, né? O Mamata Connection. A última exibição vai no ar neste domingo em caráter de reprise. A coluna apurou que houve problemas financeiros entre a Blend, que custeava o Manhattan, e a emissora. Era a Blend que custeava? Tem certeza? Mainardi deixou a atração após encerrar com xingamento uma edição com a presença do Cacai. Mentira. O Mainardi saiu após o escândalo do Mamata Connection,
quando mostrou o acordo de 8 milhões. Eu quero relembrar, ó, tudo começou aqui. Estávamos nós falando dos bastidores do antagonista, quando vem Renato, mostrar aqui, ó, extrato do contrato, ó, Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, Mamata Connection, valor 8 milhões. Os 8 milhões do Mamateiros, contrato de 5 milhões. 5 milhões. Aí, naquele dia, 4 de abril, a Anitta fez uma baita thread na época, baita thread, mostrando que era o Mamata, mostrando que a empresa, a tal da Blend, foi criada um dia antes do contrato. Você vê aqui, ó, dia 28 de dezembro, a empresa foi aberta, aqui, ó, 28 de dezembro, e o contrato foi firmado dia 29 de dezembro. A empresa abre no dia seguinte já fecha um contrato de 5 anos de 8 milhões. 8 milhões! O mamateiro tá passando mal. Você vê, ó, Manhattan Connection vai para a TV Cultura. A Elisa diz, ó, um mês antes de assinar o contrato de 8 milhões, os Antas trouxeram a notícia de outra forma. O programa será inteiramente financiado por patrocinadores privados na TV Cultura. Mas até hoje, ninguém explicou esse contratinho aqui de 8 milhões. Mamateiro. Cultura, você vê aqui, ó, só na grande mídia. Cultura pagou 8 milhões por 5 anos de Mamata Connection. O programa sofre para passar de um ponto de audiência. Na época, o assunto passou bateu no final do segundo dia 600 mil menções no Twitter. Tava lá, hashtag Mamata Connection. Aqui contava já com quase 400 mil, 399 mil. Teve até a matéria do Marinardi, ó, surpresa. Sempre o bot Sentinel, aquele grupo que o Grupo Globo adora usar para falar de contas inautênticas. O Mauro Fagundes ainda fala o seguinte, ó, Marinardi venceu. Ele conseguiu provar que 179 tweets são falsos. Assim sendo, os outros 499.821 tweets não têm valor. Comunistas e seu negacionismo. Eu pensei que tinha colocado aqui até uma fala do Técio, não coloquei. É isso, gente. Mamata Connection chegou ao fim. Obrigado a participação de todos. Obrigado a participação de todo cidadão, né, brasileiro, pagador de imposto, que ficou indignado com aquele contrato de 8 milhões. Chegou ao fim, né? Chegou ao fim. Sinal que... Ó, dizem que quem não deve não teme. Se chegou ao fim, alguma coisa teve, né? Maynard aí tá desesperado. E você percebe que logo depois aí que o Mamata Connection foi pro saco, ele virou amiguinho do Renan Calheiros, hein? Rolou aquele acordão com o Renan Calheiros. Agora se aproxima aí de um, de outro. A gente vê, né? E esse pessoal que sempre fala que nós que recebemos dinheiro disso, dinheiro daquilo, tudo mais. Você vê. Ontem, Jornal Nacional, apontando o dedo para os bolsonaristas, ó, recebendo dinheiro do Luciano Hang. Prova, irmão. Prova. O Hang falou, eu volto a te dar dinheiro. Agora, o contrato de 8 milhões, tá todo mundo caladinho. Por hoje é isso. Terça-feira, às 8h20 da noite, teremos, exatamente o dia que o canal completa 2 anos, uma live. Para nós batermos um papo. Uma live diferente, uma live especial, 8h30 da noite, com novidades. Vou ficar avisando aí nos próximos dias. Terça-feira, 8h30 da noite. Segunda, tem hora no strike também. E por hoje é isso. Se inscreva nas minhas redes, se inscreva no canal. Lembra de curtir, compartilhar o vídeo e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!